homens. Por que eles são considerados profetas maiores? Existe essa classificação, profetas maiores e profetas menores. São profetas maiores pela extensão de suas profecias. E aqui temos um grande profeta pela grande extensão do período que essas profecias circularam e pelo período em que a mensagem dele, as regiões e as nações em que essas mensagens foram alvos. Foi muito importante relembrar e rever esse livro. Pude extrair muitas lições, depois de muito tempo estudando, sem rever detalhes desse profeta, nessas 2 semanas em que eu passei pensando, lendo sobre esse grande profeta, novas coisas foram surgindo, e a gente percebe como a palavra do Senhor ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão real. Acho que todos nós, há uns 2 anos atrás, passamos por uma situação muito caótica no país, e por que não dizer no mundo. Para nós que nunca tínhamos visto de perto catástrofes, a pandemia, quando chegou, pegou todo mundo de surpresa. E foi uma das grandes catástrofes do nosso século, que dizimou muitas pessoas. E quem de nós não ficou assustado e perplexo, sem poder sair de casa, sem poder se locomover, e além disso, preocupado, né? Porque além de você não poder sair, se deslocar da sua casa para outro local, você também sempre ficava receoso com quem chegava na sua casa. Sempre tinha aquele receio. Eu me lembro das recomendações na TV, que dizia que quando você entrasse dentro de casa, tinha que tirar o sapato, deixar o sapato para o lado de fora, colocar dentro de um saquinho, pegar a roupa, colocar dentro de não sei o quê. Ninguém nunca tinha passado por isso. Era novidade para todo mundo. De repente, o uso de máscara, que era uma coisa tão estranha, ou quando nós víamos, já logo suspeitávamos que aquela pessoa possivelmente estava doente, já se tornou uma coisa muito corriqueira. E depois o não uso de máscara também se tornou uma coisa meio estranha, porque quando você não viu uma pessoa com máscara, você achava estranho. Por que eu decidi fazer essa introdução? Para tentar mostrar para a gente a ideia com que esse povo estava passando. Catástrofes acontecem na vida de todas as pessoas, e elas, quando vêm, elas vêm e pegam todo mundo de surpresa. Apesar de Deus sempre falar da forma como aquele povo estava andando, que alguma coisa iria acontecer, mas as pessoas têm a facilidade de se esquecer. A gente se esquece. E Deus sabiamente faz com que aquele povo se recorde do que ele havia falado. Eu iniciei falando sobre essa catástrofe da pandemia que assolou o mundo, assolou o Brasil e entrou em muitas casas e dizimou muitas pessoas e nos deixou totalmente assustados, para mostrar, para você tentar um pouco entender o que esse povo estava passando. Ezequiel, ele é a figura perfeita do homem que passou por mais catástrofes. O período em que ele vai profetizar, que é aproximadamente um período de 25 a 30 anos, o período em que as profecias dele está circulando, foi um dos períodos mais catastróficos. Por quê? Porque é onde o povo é retirado de sua cidade, da sua pátria, e é levado exilado para um outro local. E a facilidade com que esse povo se esquece de Deus. Nós temos dois tipos de pessoas aqui em que essas profecias são alvos de serem alcançadas. Isso é tão real que o autor propositalmente, eu acredito dessa forma, pegou o capítulo 37 para falar sobre a profecia que Ezequiel deveria profetizar sobre o vale de ossos secos. E esse vale de ossos secos eu vou trabalhar com ele um pouquinho mais lá na frente, para mostrar como esse alvo dessa profecia, como esse homem passa por catástrofes e como Deus tenta e restaura e mostra como ele restauraria a nação novamente. Então, a figura da pandemia, que é uma forma que a gente consegue entender o período que uma nação, um país, um mundo passou, como nós passamos e nós vimos, ela retrata de verdade o que é viver uma catástrofe, o que é você viver em um estado de insegurança.
E por que não, talvez não tenha acontecido com você, talvez não tenha acontecido comigo, mas talvez tenha acontecido com muitas pessoas, talvez tenha acontecido com você, talvez tenha acontecido comigo. A gente parar dentro do nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, querendo sair, não podendo sair, dizendo por que essas coisas estavam acontecendo. E tantas pessoas dizendo tantas coisas por aí, e talvez ainda hoje a gente se pergunte, por que aquilo aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, Ezequiel, ele retrata muito bem essa linguagem que a gente vai tentar demonstrar. O autor da lição é o pastor Jackson Jean da Silva, e o nosso texto áureo de hoje está em Ezequiel 33, verso 7. Todos nós vamos ler ou lemos depois? Podemos ler juntos? Vamos ler então para já treinar, né? 1, 2, 3. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Ezequiel 33, 7. O objetivo da nossa lição, tendo esse quadro que eu pintei aqui e demonstrei na minha introdução, ele é fazer com que a gente conheça a mensagem profética de restauração da nação de Israel, vislumbrada por Ezequiel no vale de ossos secos. É óbvio que a gente tem que mergulhar naquilo que aconteceu naquele período e tentar ver as mensagens que aquelas pessoas absorveram, o que Deus queria transmitir, e ao mesmo tempo saber o que é que Deus quer de cada um de nós. Então, a mensagem profética de restauração da nação de Israel é fazer com que Ezequiel, naquela mensagem de Ezequiel 37, o que é que Deus estava querendo transmitir. Então nós vamos conhecer de forma bem detalhada o que Deus queria transmitir para aquele povo, o que aquele capítulo nos trouxe para aquele povo e o que é que eles têm também a nos ensinar. Segundo, perceber que Ezequiel foi levado por Deus como atalaia, sentinela, para transmitir as mensagens do Senhor. E terceiro, praticar. Deus deseja que os ímpios abandonem o seu caminho errado e se convertam, vivendo ações de justiça diante dele. E a gente vai ver isso no comentário. É óbvio que esse é um propósito muito grande de Deus, que as pessoas conheçam e principalmente que nós sempre tenhamos essa mensagem da palavra do Senhor em nossas vidas e não só ouvindo, mas praticando. Por isso que eu disse na introdução, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer a mensagem do Senhor. E por isso que Ele vai fazer nos lembrar, Ele vai fazer nos perceber e nos levar a praticar. O texto bíblico inspirativo está em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14, que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia. Está na revista, né? Quem estiver sem a revista pode abrir a Bíblia em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Como de costume, uma irmã lê o primeiro versículo e na sequência um irmão e assim sucessivamente. Podem ler.
Amém. No hebraico, o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá, ou Deus prevalecerá. O profeta Ezequiel é mencionado em 1 Crônicas 24:16 como cabeça de uma das ordens sacerdotais. Era filho de Buzi, não há informações de sua vida antes do cativeiro. Essa parte toda introdutória sobre a vida de Ezequiel, sobre quem é esse personagem, ela é muito importante para que a gente tenha uma noção de quem era esse homem. O próprio nome Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Deus, de forma muito sábia, sabia o que estava fazendo, e Deus sabe sempre o que faz. Os nomes de profetas do Antigo Testamento sempre estavam relacionados com situações que aquela nação estava acontecendo. Isso é tão verdade que alguns desses profetas, Deus permitia que alguma coisa acontecesse, ou que ele fizesse alguma coisa, ou muitas vezes Deus o privava de fazer determinada coisa, para que aquilo fosse e servisse de exemplo para a nação de Israel. E aqui nós temos novamente esse quadro dessa nação, da situação em que ela está passando, e o nome do profeta Ezequiel dá a entender justamente o que Deus é. Deus fortalecerá e Deus prevalecerá. Deus sempre se mantém, Deus sempre será o Deus sobre todas as coisas, independentemente da situação em que você ou eu possa estar passando. E aquilo se reverte na vida daquela nação. Como eu iniciei, a catástrofe tinha chegado, aquele povo tinha sido levado exilado para a Babilônia, mas Deus se manteria fiel. E ele diz, eu me manterei fiel, e Deus é fiel. E o nome do profeta Ezequiel, o nome desse profeta, revela a forma como esse Deus é forte e como esse Deus sempre prevaleceria. Os relatos de sua história têm início em 2 Reis 24:12 a 15, onde é citado como membro da comunidade de judeus exilados e que tinha se estabelecido às margens do rio Quebar, em Tel Abib, na Babilônia. São detalhes geográficos específicos que eu não vou me deter neles agora. Provavelmente tenha sido deportado em 597 a.C., na mesma leva do rei Jeoaquim. Era casado, porém sua esposa falece de forma repentina no cativeiro. E o próprio livro de Ezequiel não procura dar muito detalhes sobre esses fatos que vão acontecer com esse profeta. Deus proíbe de se lamentar ou guardar luto pela morte da sua esposa. Está em Ezequiel, alguém pode abrir a Bíblia, por favor. Ezequiel 25, 15 e 16. Servindo como sinal do que ocorreria em breve com os habitantes de Jerusalém. Mais uma vez, nós estamos vendo como Deus vai usar a vida desse homem, não só naquilo que ele seria o transmissor, como porta-voz da mensagem de Deus, mas muito do que está acontecendo também na vida de Ezequiel vai servir de lição do que está acontecendo na vida daquela nação. Pode ler para mim Ezequiel 25, 15 e 16. Perfeito. A mensagem, o livro de Ezequiel é um dos maiores livros do Antigo Testamento, também da maneira como é Gênesis. Gênesis tem mais de 50 capítulos. A extensão da sua profecia, ela é muito grande. E a forma, a linguagem com que Ezequiel vai transmitindo sua mensagem também é de forma muito extensa. Então ele vai usar diversas figuras. Curva a sua cabeça, nós vamos estar fazendo uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, curvamos as nossas frontes em clamor e rogando ao Senhor para que envie obreiros para a sua seara. A seara é grande e poucos são os trabalhadores, Senhor. Por isso nós pedimos que nos 4 cantos deste mundo
aonde tiver uma pessoa nesse momento, com o seu coração voltado para o Senhor, com sua fronte prostrada em clamor, Pai, em nome de Jesus, envie obreiros, capacite obreiros, prepare obreiros, coloque obreiros na tua seara, pessoas que estejam dispostas, Senhor, a ouvir o teu ide. Os campos estão brancos para a ceifa, Senhor. Prepara as nossas mãos também, habilite os nossos corações, habilite, Senhor, para que os nossos corações estejam também voltados a clamar e a rogar por aqueles que estão lá no campo, por aqueles que estão lá na seara, por aqueles que já estão no processo e fazendo e cumprindo o ide do Senhor. Que o Senhor continue preparando muitos e muitos obreiros, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A vida do profeta Ezequiel, ela é essa vida que vai transmitir, através da sua mensagem, a palavra do Senhor, mas também através daquilo que vai acontecer, os fatos que estão acontecendo e que aconteceram e acontecerão com ele, vão servir também de exemplo da mensagem que Deus queria transmitir àquela nação. Então a extensão desse livro, ela é muito grande. E os detalhes, as linguagens, as figuras que vão ser utilizadas aqui, Deus está querendo transmitir àquele povo, àquela nação, algo muito importante que eles não estavam vendo. Ezequiel residia em sua própria casa no exílio. No 5º ano da sua deportação, provavelmente aos 30 anos de idade, e com aproximadamente 50 anos, aqui está lá no capítulo 1, verso 1, você pode abrir a sua Bíblia também no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, leia para mim e um outro irmão, capítulo 40, verso 1. Quem abriu capítulo 1, verso 1, pode ler. Capítulo 1 e verso 1, de Ezequiel. Muito bem. Aqui no 5º ano da sua deportação, provavelmente Ezequiel tinha aproximadamente 30 anos de idade. E lá no capítulo 40, verso 1, alguém pode ler também? Muito bem. No capítulo 40, verso 1, Ezequiel tinha aproximadamente 50 anos de idade. Essa profecia que nós vamos depois, lá no capítulo 3, no ponto 3 da nossa lição, trabalhar ela um pouco, que o autor trabalha, o Vale de Ossos Secos. Quando ele transmite essa profecia, ele tinha aproximadamente essa idade, 50 anos de idade. Já é um homem muito maduro, né? Já era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, e ele transmite essa mensagem. Então, no 5º ano de sua deportação, provavelmente aos 30 anos de idade. E lá no capítulo 40, verso 1, ele deveria ter aproximadamente 50 anos, recebe, óbvio que aqui eu fiz um recortezinho, né? Mas esse recebe o seu chamado profético com uma visão maravilhosa, está fazendo referência ao capítulo 1 e o verso 1 de Ezequiel, quando ele recebe o seu chamado com aproximadamente 30 anos. Aí você pode se perguntar, tá, com base em quê? Porque a própria referência do texto bíblico vai dizer que ele era um sacerdote. Com base em quê? Lá em Números capítulo 4, você tem as ordenanças de como deveria ser, qual era o tempo em que um sacerdote poderia exercer o seu ofício no tabernáculo. Ele deveria ter
no começo 30 anos de idade até os 50 anos. Então nós temos esse texto de Números 40 dizendo que, por Ezequiel ser um sacerdote, ele recebe o seu chamado profético, não sacerdotal, profético, com 30 anos, e essa profecia de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel aqui está com a faixa etária mais ou menos uns 50 anos de idade. Aqui pela primeira vez ele ouve a expressão filho do homem, está lá no capítulo 2, verso 1. Além de Ezequiel, apenas Daniel e Jesus são chamados dessa expressão filho do homem. Se você depois, se não fez essa leitura em casa, mas posteriormente, não fez antes, né? Mas posteriormente, depois dessa lição, você queira fazer, leia Ezequiel 37 e grife na sua Bíblia quantas vezes aparece a expressão filho do homem. E depois faça essa mesma leitura em todo o livro de Ezequiel. É um dos livros em que aparece mais a expressão filho do homem. E depois de Ezequiel, apenas Daniel e Jesus recebem esse nome, né? São chamados dessa forma, filho do homem. Sua mensagem, de início, não foi bem recebida. Passou a ganhar credibilidade com o tempo. Como todos os profetas do Antigo Testamento, principalmente nesse período em que o povo estava na sua nação e é levado exilado. E quando isso aconteceu, o povo está vivendo um momento de descredibilidade muito grande. Eu vou falar isso um pouco lá mais no finalzinho. A falta de fé dessa nação em quem era Deus era muito grande. Então imagine transmitir uma mensagem para um povo incrédulo. Estar servindo ao Senhor, estar na casa do Senhor, mas incrédulo a tudo que estava acontecendo. Eu volto para a figura da pandemia, para que você consiga fazer e ser levado para aquele período. Porque como nunca aconteceu conosco de sermos exilados da nossa nação, ser uma nação, você nunca foi tirado da sua pátria, levado para uma outra pátria cativo. Então de repente fica faltando no nosso imaginário, como foi que isso aconteceu? Por que esse povo desacredita de Deus da forma como Deus começa a demonstrar aqui? Então a pandemia justamente faz nos pensar os questionamentos. Por que isso? Aonde é que estava Deus? Por que isso aqui acontece dessa forma? Se você não se perguntou, muitas pessoas se perguntaram. E Ezequiel está profetizando dentro dessa nação, para esse povo que no início não recebe bem sua mensagem. Mas ele não desiste. A mensagem do Senhor foi transmitida. De todos os profetas e escritores, sua mensagem é a de maior conteúdo simbólico, além de Deus fazer da própria vida do profeta uma expressão viva da sua mensagem. Por isso que a gente acredita que aquilo que nós falamos é a palavra do Senhor, mas a nossa vida também acaba sendo expressão da mensagem que nós transmitimos. Porque Deus usa as nossas próprias vidas, situações que acontecem conosco, para servir de lição para outras pessoas, e com esses profetas não foram diferentes. Ezequiel suportou terríveis sofrimentos e grandes provações, de modo que sua vida foi uma exortação pela busca de arrependimento por parte da nação de Israel. Israel estava mergulhado no pecado. Israel não reconhecia a soberania de Deus. Israel não queria ter uma relação de fé e confiança no seu Deus. Israel estava vivendo numa outra nação. Israel estava mergulhado em pecado. E o Vale de Ossos Secos demonstram como essa nação estava. O verso lá no capítulo 37, só para fazer destaque a isso que eu disse, diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, ossos a ossos. E o verso 8, olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, depois de pele, mas não havia espírito neles. Aonde o Espírito do Senhor não está, não há vida. E aquele povo estava vivendo esse estado de estagnação. E Ezequiel é chamado para profetizar nesse terrível ambiente dessa nação que precisava ser exortada à busca do arrependimento. Bom, você precisa fazer as relações do que estava acontecendo, do que nós falamos, do que eu estou falando sobre o que estava acontecendo lá, com o que está acontecendo aqui. Você consegue ver essa relação?
de uma nação, de um povo, de pessoas que não ouvem mais a voz do Senhor. As pessoas não querem ouvir mais a voz do Senhor. Nós somos convocados constantemente, diariamente, a viver uma vida de arrependimento. A viver uma vida que reconheçamos e que precisamos buscar ao Senhor e nos arrepender. Não só nós, como todas as outras pessoas. As pessoas não querem buscar ao Senhor. Os ouvidos estão tapados. E Deus constantemente usa as nossas vidas para trazer, para alertar as pessoas e de retornar, que elas precisam retornar novamente a buscar o Senhor. Não há relatos bíblicos quanto à sua morte. O que se sabe é que o seu ministério durou cerca de 23 anos, conforme Ezequiel 29:17. Se nós pegarmos a sua vida como sacerdote aos 30 anos, o seu chamado acontece aproximadamente ali. Até Ezequiel 40, verso 1, como eu pedi para que os irmãos lessem, que ele está com aproximadamente 50 anos de idade, nós temos aí um período de vida profética, onde Deus usou a vida desse homem para trazer uma mensagem de exortação para aquela nação de aproximadamente 20 anos de mensagem profética. Alguma pergunta até aqui? Tem mais um trechinho que esse aqui acho que foi eu que coloquei. Deixa eu ver. Isso. Mensagem. O chamado de Ezequiel para ser uma sentinela, uma atalaia, é, na verdade, um chamado para todo o povo de Deus. No Antigo Testamento, aplicava-se a Israel a Judá. No Novo Testamento, aplica-se à totalidade da igreja. Constantemente, nós somos chamados a sermos sentinelas e atalaias. Quem são esses homens? Qual é a função desses homens? É justamente transmitir a mensagem, é estar atento e transmitir a mensagem do Senhor. Vai tratar um pouco disso no próximo ponto. Todavia, devido à dificuldade do povo, seja Israel da igreja, de permanecer atento e diligente, Deus, de forma mais acentuada, incumbe os líderes de seu rebanho de tal responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De serem atalaias e porta-vozes da mensagem do Senhor. Isso não só aos líderes, mas a todos nós como igreja. Porque o autor faz questão de usar a igreja do Senhor. A nação estava sendo provocada a isso. E Deus levanta aquele profeta para trazer uma mensagem àquela nação. A nação brasileira, a nossa nação, as nossas vidas constantemente são alertadas a viver uma vida de arrependimento. E Deus usa profetas e homens do Senhor para estar nos trazendo essa mensagem diretiva. Porque se não fosse assim, nós não faríamos. Se todos nós observássemos a lei de trânsito, não existiriam placas. Não precisaria de sinaleiras, sinais. Não precisaria de faixa de pedestre para você atravessar. Mas nós não fazemos isso. Atravessamos fora da faixa de pedestre. Muitas vezes, talvez, não respeitamos o sinal de pare. Atravessamos o sinal quando ainda está meio vermelho. Dá tempo de passar. Mas a placa está ali advertindo. Não estacionar naquele devido lugar. Não passar por aquele determinado lugar. Mas as placas estão ali advertindo. Muitas vezes fazemos, outras vezes não fazemos. Mas as placas estão ali advertindo. Assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está ali advertindo. E muitas vezes nós não damos ouvidos, ou olhamos, observamos, sabemos que precisamos fazer aquilo, mas não fazemos, ou fazemos. E os homens do Senhor, os atalaias de Deus, os profetas do Senhor estão ali para nos orientar, para dizer, não passe por aí, atravesse a rua quando o sinal estiver vermelho, use a faixa de pedestre da maneira correta, não estacione o seu carro naquele local, porque existe uma placa dizendo que não pode ser feito isso. Essa relação que eu estou fazendo é para mostrar como aquele profeta foi utilizado naquele período. Como Deus usou a vida dele. Todavia, a dificuldade do povo de Israel, ou da igreja, é de permanecer atento e diligente. Deus, de forma mais acentuada, incumbe os líderes do seu rebanho de tal responsabilidade. Tanto a atalaia, deixa eu voltar um pouquinho, introdução, isso. Uma sentinela para Israel, né? Usando ali o texto de Ezequiel 33. Tanto atalaia como sentinela são termos militares, são sinônimos e significam aquele que vigia, que observa, que guarda um posto. Ou seja, um soldado armado que guarnece determinado posto.
Não raramente a Bíblia faz uso de expressões militares para se referir a Deus e ao seu povo, bem como a forma com que o povo de Deus milita nessa terra. O sentinela tem a função de estar atento. O sentinela, o atalaia, tem a função. São dois termos que parecem refletir o mesmo significado, mas têm objetivos diferentes. O sentinela está atento e o atalaia também está atento, mas ele tem como objetivo principal transmitir a mensagem, ser fiel naquilo que ele está fazendo. Porque se ele não for fiel, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai se deixar por fazer. Alguém vai deixar de ser alertado. Alguém vai deixar de ser avisado. Todo sentinela está posto num determinado lugar para proteger. Às vezes a gente assiste alguns filmes e determinado grupo de pessoas está em um determinado local e eles precisam descansar. E alguém precisa ficar de sentinela. Aí a pessoa diz assim, não, vocês podem ir dormir e eu vou ficar aqui de sentinela, cuidando da região enquanto vocês descansam. A função daquela pessoa de ficar de prontidão é justamente de proteger aquelas pessoas que estão descansando. Ela precisa estar atenta, ele precisa estar vigiando, o sentinela precisa estar atento. Por isso que isso recai sobre os ombros dos líderes, porque os líderes estão atentos, observando o que Deus quer transmitir para a sua igreja e também cuidando do rebanho para que nada de ruim entre e destrua aquele rebanho. A função de Ezequiel naquele momento, essa figura de linguagem utilizada para a vida de Ezequiel como o atalaia e o sentinela, era justamente a demonstração que Deus estava dando para aquela nação de que Deus cuida da nação. Parece que é Salmo que diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver ali, em vão vigia a sentinela. Essa mensagem aqui acontece no capítulo 33. Lá no capítulo 37 nós temos a mensagem sobre o Vale dos Ossos Secos. Se o Espírito do Senhor não entra naqueles ossos, não há vida. Por mais que façamos alguma coisa, Deus precisa estar naquele lugar. O irmão Coelho pediu para que nós lêssemos Apocalipse, falando sobre a carta transmitida às igrejas. E uma das mensagens de exortação àquela igreja de Laodiceia, né, que recebe aquela mensagem é, você não é nenhuma coisa e nem outra. Você não é nem quente e nem frio. Ora fosse frio, ora fosse quente, mas você é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. A função da sentinela é justamente exortar, é justamente demonstrar esse estado em que eles estavam vivendo. E aqui é uma demonstração muito perfeita do que Deus faz quando Ele está naquele lugar. Podemos dividir o trabalho de Ezequiel como sentinela de Judá em dois períodos distintos. O primeiro período está no capítulo 1 ao capítulo 32. É quando o olhar do profeta está voltado para dentro, para Judá, identificando o inimigo infiltrado na própria nação, no próprio coração do povo, admoestando-os a reconhecer o seu pecado e a se arrepender e a converter-se ao Senhor. É interessante que o povo está em uma outra nação e muitas vezes a gente acha, eu já vou vir direto para cá, né, para a nossa realidade. Muitas vezes nós acreditamos que o problema, às vezes, está lá fora. Quando, na realidade, Deus não quer tratar com o problema que está lá fora. Às vezes o problema, ou muitas vezes o problema não é o governo. O problema não são a forma como os líderes governam a nossa nação. O que Deus estava demonstrando não era o que Ele iria fazer em tirar o povo daquela nação e voltar de novo para a nação, para a pátria de origem. Esse era um objetivo, mas não era naquele momento. O grande problema daquele povo estava, não lá fora, mas estava aqui dentro. O que Deus queria tratar com eles era o coração. Era aquele pecado que estava enraizado na vida deles. Enquanto eles estavam olhando para o que estava acontecendo lá fora, e por isso vivendo daquela forma, Deus estava preocupado em tratar com aquilo que estava acontecendo neles.
E o capítulo 1 ao 32 é isso que o profeta vai tentar demonstrar, esse primeiro período da sua mensagem. O segundo período, do capítulo 33 até o final, é quando é possível observar que o olhar do profeta enquanto sentinela é ampliado, voltando-se para o horizonte e para o futuro que se descortinava para a nação de Judá. E agora então, depois de tratar o que está acontecendo aqui, Deus vai demonstrar o que é que ele vai fazer lá. E muitas vezes os nossos olhos estão lá, esquecendo de ver o que Deus está fazendo aqui. Essa é uma das maneiras como o Antigo Testamento, através da vida desses homens, Deus vai demonstrando hoje para nós, né? Porque a gente fica pensando como é que eles já viam essa ação de Deus lá. Mas essa relação de Deus com os seus profetas era tão íntima e tão profunda, que eles sabiam que quando Deus dizia não para alguma coisa, é porque Deus estava querendo usar a vida deles para trazer como ilustração de mensagem daquilo que Deus estaria fazendo na vida da nação. Se você se tem como um profeta de Deus, como um mensageiro de Deus, como um líder na casa do Senhor, você precisa ver que muito do que acontece com você é Deus operando em você para mostrar para a igreja, para mostrar para outras pessoas o que Ele vai fazer. Isso é uma forma de deixar a gente pacificado com a ação de Deus nas nossas vidas. É como se mostrasse, e Jeremias, né, que não foi trabalhado essa característica, foi trabalhada a primeira parte da mensagem de Jeremias, falando sobre o livro, mas depois nós vamos ver as lamentações de Jeremias. Jeremias é considerado como um dos profetas mais chorões do Antigo Testamento. Isso também dá a nós a liberdade de falar assim, nós precisamos também chorar e nos lamentarmos, e às vezes perguntar a Deus por que determinadas coisas acontecem. Sim, e quando nós fazemos isso, Deus dá a resposta. Como Deus deu a resposta para Ezequiel de diversas coisas, Ezequiel agora sabia o que ele estava fazendo. Eu acredito que uma das coisas mais importantes da caminhada cristã, minha com Deus e sua com Deus, é quando você sabe que tudo que está acontecendo com você, está acontecendo porque Deus primeiro está tratando com você. E depois, Deus vai usar a sua vida para mostrar para outras pessoas o grandioso Deus que Ele é. Pode falar, pastor. Só para título de colaboração, duas coisas que eu quero aqui destacar, professor. A primeira delas é o custo de você viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem um custo, né? É maravilhoso, nós vemos Ezequiel tendo visão de querubins, tendo visão sobrenatural, vendo coisas magníficas e tremendas. Mas o custo era alto para ele, né? E lendo o livro de Ezequiel, você vai ver, por exemplo, que ele precisou dramatizar muitas das suas mensagens. Uma delas, ele tinha que ficar deitado de um lado só durante 390 dias, depois deitado, amarrado, depois amarrar para deitar do outro, só de um lado só por mais tantos dias. Aí Deus diz para ele comer uma comida racionada que não dava 200 gramas por dia, e ainda tinha que assar e cozinhar em esterco. Primeiro, Deus até disse, você vai cozinhar naquilo que é defecado pelo próprio homem, mas ele disse, Senhor, mas isso é muito impuro, então usa esterco de vaca, pronto, para cozinhar a comida dele. Então, depois ele tem que fazer várias dramatizações para mostrar para o povo o que ia acontecer enquanto eles estavam no exílio. Lá em Jerusalém tinha ficado um remanescente que se rebela de novo e que tem que ir lá o Nabucodonosor para trazer o remanescente para a Babilônia também. Então, ser um servo de Deus tem um custo. Obedecer é muitas vezes fazer o que nem nós entendemos. Mas, Senhor, por que o Senhor está querendo isso, né? Então, essa é uma coisa importante. E a segunda coisa que eu destaco em relação agora a Ezequiel ser essa sentinela, é que lá já no capítulo 6, o Senhor vai dizer para o Ezequiel que a responsabilidade dele é tão grande, que se ele não fizer, ele vai requerer o sangue da mão dele, né? Se você avisar o ímpio, você está livre. Se você não avisar, você é responsável, né? Você vai assumir o sangue dessa pessoa vai estar sobre você, você é o responsável. Então, ser sentinela não era uma coisa simples, não, era de avisar,
mesmo que isso tivesse um custo bem alto, né? Então isso é importante a gente entender que nós temos uma responsabilidade. Obrigado. E é aqui em Ezequiel que vem aquelas mensagens justamente aos pastores, aos líderes, dele requerer da mão. Se eu te avisar para você dizer e você não disser, requererei da sua mão. Então assim, como o pastor falou, essa forma de Ezequiel lúdica da sua mensagem, dele dramatizar aquilo que estava acontecendo, está por todo o seu livro, demonstrando que o chamado não é assim algo tão fácil, né? Deus vai requerer mesmo. E a parte que eu tomo para mim como fundamental, esse homem que está chegando à sua casa dos seus 50, 40 anos de idade, 50 anos de idade, e ele sabe muito bem o que é que Deus quer transmitir, sabe muito bem o que é que Deus está fazendo na sua vida. Isso o torna um dos grandes profetas do Antigo Testamento. No segundo período, né, quando possível observar o olhar do profeta enquanto o sentinela é ampliado, voltando seu horizonte agora para o futuro, que se descortinava para a nação de Judá. Aplicação: em que medida Ezequiel deve ser exemplo para a igreja, para os pastores e para os líderes dos nossos dias? Você gostaria de dizer alguma coisa? Em que medida Ezequiel deve ser exemplo para a igreja, isso é, para você, para os pastores e líderes dos nossos dias? Alguém quer comentar? Em que medida Ezequiel deve ser exemplo? Diz tudo que a gente falou. O que é que você acha que ele deve ser uma medida de exemplo para você, para os pastores e para os líderes? Eu vou selecionar. Já que ninguém quer vir, eu vou eleger. Eduardo. Amém. Ponto 2, Ezequiel, um profeta oportuno. Ponto 1, Ezequiel, uma sentinela para Israel, e ele se mostra essa sentinela atento ao que estava acontecendo e ao que ele precisava transmitir. No ponto 2, um profeta oportuno. Essa questão de você ser oportuno está muito ligada à oportunidade. Sabe aquela pessoa oportuna, na hora certa, no momento certo, é ele para aquele momento. Que eu e você sejamos esse homem de Deus, essa mulher de Deus, oportuno, né, para um momento. Ezequiel não foi um líder alienado, distante, tampouco um líder político, que utilizava de conveniência em sua postura, no exercício do seu ministério profético. Esse oportunismo não acontece. Até porque tudo que acontece na vida dele, eu acredito que muitas pessoas não gostariam de passar pelo que ele passou e de fazer o que ele fez. Então, esse perfil do líder político não aconteceu com Ezequiel. E não pode acontecer conosco também. A postura de Ezequiel foi uma postura totalmente diferente. Deus o fez enxergar a realidade e ele, por sua vez, a transmitiu de forma fidedigna ao povo. Sua intenção não era proferir palavras doces, agradáveis ou de efeito. Novamente, nós temos um líder e um profeta
oportuno, não oportunista. Oportuno. Hoje nós estamos familiarizados, e talvez seja essa uma das razões porque nós temos muitas dificuldades em acreditar em líderes, e agora eu estou falando em líderes de uma maneira ampla. Nós vivemos numa nação em que a forma de líderes fazerem política é uma forma oportunista. É uma forma que busca interesses. É uma forma de buscar privilégios. Então a gente, quando olha para ele, esse é o modelo que a gente tem. Esse é o modelo que a gente tem. Quando a gente se depara com um tipo de homem que entra dentro e aproveita uma oportunidade para que a mensagem de Deus seja transmitida, a tendência é eu ou você ficar meio reticente, meio desconfiado, usando uma palavra mais simples, né? Desconfiado. É meio assim. Tente imaginar a postura desse homem naquele período, profetizando para aquele povo uma mensagem tão dura e tão difícil. Mas ele não deixa de fazer porque ele consegue enxergar a realidade. Eu acredito que muitas pessoas conseguem ver a realidade da nação, a realidade de determinado tipo de setor, a realidade de determinado tipo de departamento, a realidade de determinado local, a realidade de determinada comunidade. Pessoas veem e elas se aproveitam dessas oportunidades para extrair benefícios. Mas Ezequiel é o oposto disso. Porque ser profeta, como o pastor colocou, e como o Ezequiel, o livro vai demonstrar, não é um chamado para qualquer um. Porque exortar o povo a uma vida de arrependimento não é fácil. Porque você mexe com a intimidade da pessoa. E mexer com a intimidade do outro. E aqui a intimidade que eu estou falando é a intimidade na relação dela com Deus. As pessoas não querem ser provocadas na sua intimidade, na sua relação com Deus. Então, ele vê a necessidade, enxerga a realidade e não profere palavras doces, nem agradáveis, nem palavras de efeitos, nem palavras com dupla interpretação. Ele transmite a mensagem de maneira fidedigna. Sua tarefa era ouvir o coração de Deus, enxergar sobre o prisma de Deus e levar esse conhecimento, essa revelação ao conhecimento do povo. Eu tenho que para mim aqui que a função de Ezequiel, nessas características que o autor nos apresenta e que o texto bíblico, na sua totalidade, vai nos apresentar, é Deus defendendo Ele mesmo. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36, verso 22 e 23, 24. Acompanhem comigo a leitura que eu vou fazer. Ezequiel 36, verso 22 ao verso 23. Ezequiel 36, 22 e 23, que diz assim: por isso, diga à nação de Israel, Deus está falando para Ezequiel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações. O nome de vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela. Deus está aqui fazendo defesa de quem Ele é. Eu sou santo e vocês profanaram o meu nome. E Ezequiel percebe isso e ele transmite a mensagem do Senhor de forma fidedigna. Ele entendia de forma clara que a nação padecia de uma doença crônica incurável. Era uma nação apóstata que havia dado as costas ao Senhor em troca dos seus próprios caprichos e deleites. Ele vê o que isso causou ao coração do próprio Deus, que deixa o templo, entregando o povo ao seu bel prazer. Está lá em Ezequiel capítulo 11,
verso 22 ao 24, alguém pode abrir para mim, por favor? Todavia, Ezequiel não desanima e nem se desespera. Ele sabia que o propósito de Deus era tratar e restaurar o seu povo. Ezequiel 11, 22 ao 24. Quem achou pode ler. Muito bem. Por isso, ele passa a instruí-los acerca das atitudes necessárias para que a nação fosse restaurada. Primeiro, o povo deveria reconhecer e assumir a responsabilidade pelo fracasso e pela ruína da nação. Segundo, não bastava repaginar, fazendo uma reforma externa do velho sistema corrompido. Era preciso se converter a Deus, comprometendo-se verdadeiramente com Ele e com seu propósito para a nação. Somente assim Deus voltaria para o meio do povo, que por sua vez seria um Israel radicalmente novo, cujo nome seria Yahvé está aí. Olha a forma como Ezequiel vai tratar essa mensagem. A mensagem de arrependimento era para aquela nação. Arrependei-vos. Era uma mensagem de arrependimento. O povo deveria voltar-se novamente, porque fazendo isso, Deus habitaria no meio deles. Me fez lembrar agora, não me veio esse texto na mente quando eu estava estudando a lição, mas está lá em Josué, acho que capítulo 1, verso 7, que diz assim, santificai-vos hoje, porque farás amanhã maravilhas o Senhor no meio de vós. Josué 3,5, santificai-vos hoje, porque farás amanhã maravilhas o Senhor no meio de vós. Percebe que todas as vezes que Deus nos convoca para alguma coisa, essa convocação é justamente para uma vida de arrependimento, para que a presença dele se manifeste no meio do povo e ali aconteça maravilhas e milagres, etc. Olhando para os nossos dias, para os processos pelos quais a igreja está passando, a mensagem não pode ser outra. A necessidade é a mesma, precisamos de profetas, a exemplo de Ezequiel, que se alinhem ao coração de Deus, que falem da parte de Deus para o povo aquilo que realmente o povo precisa ouvir, identificando os inimigos, diagnosticando as doenças e apontando a cura. Precisamos de homens com essas características, homens oportunos, que estejam no lugar certo, na hora certa e no momento certo, que sejam sentinelas, que sejam atalaias. O sentinela para proteger, o atalaia para transmitir a mensagem do Senhor. Que sejam fiéis e fidedignos na transmissão da mensagem. E que mensagem é essa? Que eles saibam o que é que está no coração de Deus. E o que é que está no coração de Deus? Um chamado de vida de santidade, para que o seu povo viva em santidade. Aplicação. Qual deve ser a postura e a mensagem dos atalaias de Deus em nossa geração? Alguém quer fazer algum comentário rapidinho? Ou eu vou ter que ler de novo? 1, 2. Bom, Moisés, falei que ele eu vi o senhor se preparando assim com os lábios, falei, vai falar. Qual deve ser a postura e a mensagem dos atalaias de Deus em nossa geração? Qual deve ser a postura e a mensagem dos atalaias de Deus? Que postura eu devo ter, né? Que postura você deve ter? A postura daquela pessoa que se coloca de forma fiel e diz assim, o Senhor me colocou ali e eu não vou fazer politicagem. Eu não vou agradar os ouvidos, né? Eu estou no meu trabalho, eu não vou ser político no meu trabalho. Ser político é você falar o que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem. Tem um rapazinho fazendo, está gravando, né? Então,
tomar muito cuidado com a forma como eu vou dizer. Tem um rapaz que ele... Deixa eu pensar aqui. Ele chegou para mim esses dias, já 3 vezes ele falou nisso. Eu passei por ele e falou, esse é meu pastor. Se eu for seu pastor, eu vou tocar na sua ferida. Aí ele, ontem no almoço, eu sentei ao lado dele para almoçar, ele, esse aqui é meu pastor. Eu falei, já é a segunda vez que você fala isso. Na terceira eu vou descer o cajado. Por quê? Porque ele tem uma escolha sexual diferenciada, né? Então ele disse assim, esse é meu pastor. Eu disse, eu sou seu pastor, eu vou tocar na sua ferida. Me chame de seu amigo, etc, etc. Nossa, como é interessante você tomar cuidado com o que vai falar, né? Por quê? Porque quando a gente está num ambiente, seja ambiente de trabalho, seja igreja, seja lá fora, seja conversando com alguma outra pessoa, você não pode ser político. O político fala aquilo que as pessoas querem ouvir, para ele ser bem aceito e para depois ter o voto daquela pessoa. Político seja em qualquer área, tá? Seja qualquer coisa. Para ter o aceite da pessoa, melhor, para ter aceitação. O sentinela aqui e o atalaia, não, ele está numa postura de transmitir a mensagem. E a mensagem de Deus é santificai-vos. É isso que eu quero da minha nação. Então não tem meias palavras. E como o pastor falou, usando a linguagem ali da dramaturgia, ele vai usar figuras para mostrar o que é que Deus estava querendo. Vamos lá. Ezequiel e a mensagem de nova vida. Como esse ponto aqui, na nossa lição, só tinha 2 pontos, eu fiz uma breve análise, para fazer uma análise com vocês do capítulo 37, que é o nosso último ponto. Ezequiel e a mensagem de nova vida, e eu coloquei ali como subtítulo, sopro de vida. Ezequiel 37:1 vai nos mostrar aqui, porque ele está muito relacionado à vasta paisagem de ossos secos, e vai sugerir que há ali um rescaldo de batalha que tinha acontecido, e o resultado do julgamento que já havia ocorrido, que foi demonstrado lá no capítulo 6 de Ezequiel. Nós temos aqui uma vasta paisagem de ossos. No versículo 3 é a grande questão. A pergunta que Deus faz a Ezequiel quando ele olha aquele vasto vale de ossos secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Isso está antecipando a própria percepção dos exilados, que está registrada aqui no verso 11. Por isso que eu peço que você fique olhando aí no texto bíblico. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Lembra lá no verso 8, que quando ele olha, ele vê, quando ele profetiza, os ossos vêm se juntando, vêm se batendo, vêm fazendo aquele barulho, mas o texto vai dizer, não havia, o Espírito não estava ainda sobre eles, não havia Espírito neles. Do verso 4 ao verso 6, Deus ordena a Ezequiel fazer algo que parece inútil, profetiza sobre esses ossos. São coisas assim, né, que aos nossos olhos, você olha aquele, poderia olhar, né, eu nunca vi, não sei se alguém aqui já viu, né, um vasto campo, um monte de ossos. Acho que ninguém nunca viu. Ninguém teve essa experiência, não sabe como é. Só vi isso em filmes, em desenhos. A gente vê aquele monte de ossos. Ou talvez, como aconteceu o que Hitler fez com os judeus, jogando nos campos de exterminação, aquelas valas cheias de pessoas mortas. Mas ali você vai ver cheio de pessoas, cadáveres, né, que haviam sido colocados ali. Mas a gente não teve essa visão. Então tente imaginar o profeta olhando para aquele vasto campo, a pergunta que Deus faz a ele, se os ossos poderiam novamente a ter vida, e depois a ordem, né? Profetiza sobre esses ossos, está lá no verso 4. E inclui a mesma promessa de que ele irá realizar o que aos nossos olhos era impossível, fazer com que aqueles ossos teriam vida. Veja o verso 5 e o verso 6. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer
carne sobre vocês e cobrirei com pele e porei o meu espírito em vocês. O verso 5, a visão de uma nova vida através do Espírito tem um cumprimento parcial no retorno do exílio, que está lá no capítulo 37, verso 12. É uma figura de entrega da vida que está registrada lá em João capítulo 11, verso 25. Lá em João 11, 25, o texto vai dizer assim, João vai falar assim, e porei o meu espírito em vocês, e vocês terão vida. Vida. Verso 8, a primeira fase dos resultados profetizados sobre os corpos reconstruídos, mas falta o fôlego. Até agora essa atividade só produz corpo, mas é o processo, mas é o primeiro passo, um passo super necessário. E a gente retorna lá o que acontece em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, no seu ministério, chama os seus discípulos, ele é assunto aos céus, os discípulos ficam em Jerusalém, mas alguma coisa precisava acontecer ainda. Lá no capítulo 2, no verso 1, o texto diz que eles estavam dentro do templo, e de repente foram vistos línguas como repartida de fogo, e eles começaram a falar novas línguas. A ação do Espírito Santo na vida da igreja é importante, porque senão a gente só tem corpo. Só tem corpo. Se o Espírito não estiver aqui, movendo essa igreja, só tem corpos. Só tem gente reunida e gente sentada e corpo sentado. E pessoas respirando. Aqui a ilustração é bem interessante. Aqui os ossos estão secos para mostrar, sequíssimos, para mostrar o que Deus pode fazer num ambiente impossível. Eu olho para aquele vale de ossos e ele diz, agora profetiza, porque eu porei vida neles. E você fala, tá certo, né? Que é só o Senhor para fazer isso, porque de mim eu não posso fazer nada. O verso 9 e 10 diz, a segunda fase da profecia são os destinatários da respiração. Aqueles que vão receber o sopro, o vento, o espírito, o que pode levar a 3 significados. A vida do fôlego, do espírito, do vento, que dá a vida poderosa, alude à obra criadora de Deus em Gênesis 2:7. Lá em Gênesis 2:7, Deus fez o homem do pó da terra, e o homem está ali parado, um barro. Aí o Senhor sopra na narina dele o fôlego de vida, e ele passa a ter vida. A mensagem de Ezequiel, aqui no capítulo 37, é uma das mais profundas, porque aquele povo que estava morto, porque é o que ele diz lá no verso 11, é assim que está a minha nação. Essa ressurreição, essa recriação, só poderia acontecer com a ação do sopro do Espírito. Verso 12 e 13, eu abrirei as vossas sepulturas e os farei sair, ó meu povo. A visão do renascimento nacional é transportada para a metáfora do cemitério, o que parece estar relacionado com a experiência do exílio. E o verso 14, a lição fundamental da visão se repete quando o Espírito está presente. O povo de Deus está habilitado para viver. Esta é a única base sobre a qual a esperança pode ser realizada para a comunidade em desespero. Aonde o Espírito de Deus estiver presente, ali há vida. E o autor continua, embora tudo que havia restado da nação de Judá fosse um grande montouro de ossos secos, um vale de desolação e morte, ainda havia esperança. Para Deus, nada é impossível. Ele é quem dá vida aos mortos, esperança ao abatido e traz alegria onde só há pranto e dor. A igreja dos nossos dias, em muitos casos, tem sido degradada, desviando-se de sua identidade, natureza e propósito, desviando-se do propósito de Deus. Mas, como nós ouvimos e vimos e ouvimos aqui com respeito a essa lição do profeta Ezequiel, Deus derramou do seu Espírito sobre a sua igreja. E Deus quer dar vida novamente e recriar. Que nossos pastores e líderes se voltem para Deus, encarem com coragem a realidade dos nossos dias e sejam bocas de Deus profetizando a verdadeira mensagem de salvação. Que você seja essa boca de Deus, aonde você estiver. Encontrar uma pessoa na rua e falar do amor de Jesus pode parecer simples, porque é um momento, você parou, a pessoa falou, virou as costas e foi embora.
Agora, ser o atalaia de Deus, aonde você permanece, aonde você está, seja na sua casa, seja na igreja, ou seja no seu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, seja onde você estiver, é muito mais difícil, porque é ali aonde você começa a tocar na vida das pessoas. E é ali aonde o Espírito precisa entrar. Se a gente nunca teve a imagem do vale de ossos secos, literalmente falando, então a gente tem um vale de vidas que estão mortas, que andam e perambulam pelas ruas. E que precisam ser recriadas, refeitas novamente no Senhor. O Espírito precisa entrar nela e dar vida e mostrar que o único caminho para a salvação se chama Jesus. Que nossas igrejas busquem um coração inclinado, quebrantado, obediente e diligente diante do nosso Deus. Aplicação. Qual deve ser a postura da igreja nos nossos dias diante de Deus e de sua palavra? O que devemos esperar de nossos pastores e líderes para que nossas igrejas sejam saudáveis? É uma pergunta, queridos, que eu não gostaria apenas que você pensasse sobre o pastor, sobre o líder. Eu poderia mudar ali, tirar os pastores e líderes, ou acrescentar, dizer, o que devemos esperar de nós, de nossos pastores e de nossos líderes? Ou o que eu espero de mim? O que eu preciso mudar com essa lição? O que foi que essa lição me ensinou? O que ela mostrou? Que o povo está perdido. As pessoas precisam buscar uma vida de arrependimento. E eu sou o atalaia e o porta-voz de Deus. Eu preciso me colocar nessa postura de um atalaia e de uma sentinela. Não posso fazer politicagem. Não posso buscar os meus interesses. Eu preciso estar atento. Porque quando você estiver atento, Deus vai te dizer o que você precisa fazer.